O Evangelho deste domingo é uma perícope extraída do Evangelho segundo São Lucas, capítulo 5, versículo 1 a 11. Naquele tempo, como uma quantidade de povo tinha corrido para junto de Jesus para ouvir a sua palavra, a palavra de Deus, e ele estava de pé junto do lago de Genezaré e viu duas barcas perto na água. Os pescadores tinham descido e lavavam as redes. Subindo então a uma daquelas barcas que era de Simão, rogou que se afastasse um pouco da terra. Sentando-se, ensinava da barca ao povo. Quando cessou de falar, disse a Simão: entra para o mar alto e lança a vossa rede para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, a noite inteira nós trabalhamos nesse sentido e nada conseguimos pegar de peixe, mas com a vossa palavra vou lançar a rede. E quando assim fizeram, colheram uma multidão de peixes em grande quantidade, de modo que a rede começava a se rasgar. Fizeram então sinal para os companheiros que estavam na outra barca para virem ajudar. E eles vieram e encheram as duas barcas de tal maneira que quase submergiam. Porque, vendo Simão Pedro, prostrou-se de joelhos diante de Jesus, dizendo: afastai-vos de mim, porque sou um homem pecador, Senhor. Os que estavam ao redor também estavam cheios de espanto, todos que com ele estavam na pesca daqueles peixes. Igualmente, Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. E disse Jesus a Simão: não tenhas receio, de hoje em diante serás pescador de homens. E eles, deixando as barcas e tudo mais, seguiram a Jesus. Pelo sinal das orgulhos do nosso Senhor, do nosso inimigo, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Antes de começar a nossa reflexão de hoje, depois da Santa Missa e da bênção, da ladainha do coração de Jesus e da bênção que estamos fazendo agora neste mês de junho, irei fazer 3 coisas que preciso fazer e logo depois eu voltarei a atender as confissões dos que porventura quiserem. O Evangelho de hoje nos diz que Jesus subiu à barca de São Pedro
e, sentando, pedindo que se afastasse um pouco da beira da praia, começou a ensinar as multidões. Observem que Nosso Senhor se sentou na barca de São Pedro. É uma lição importante para nós. O que é a barca de São Pedro? A igreja que Jesus fundou, que nós chamamos de Igreja Católica Apostólica Romana. É dela que Jesus transmite para nós tudo o que precisamos na prática da verdadeira religião para alcançarmos a felicidade eterna que é o céu. Assim, entre as lições desse belo texto, destaca-se esta: a Igreja de Jesus Cristo é onde nós encontramos a doutrina verdadeira. Existem muitas religiões, sempre existiram, porque o homem, o ser humano, é um ser religioso. Ele sente necessidade de cultuar aquele do qual vem tudo quanto é bom. O próprio universo, a Terra, com as suas maravilhas, tudo vem dele. E o ser humano é o único dentre os seres vivos da Terra capaz de reconhecer esta fonte criadora de tudo. Os outros seres, os animais todos, não têm esta capacidade. As plantas também, que têm vida, muito menos. E os minerais, que nem vida têm, quanto mais eles. Assim o homem está colocado na terra como uma ligação entre Deus e as coisas que Deus criou. É esta constatação que leva o ser humano a ser um animal religioso, pois que tem inteligência e vontade dadas por Deus para usar nessa finalidade. São muitas as religiões, a começar pelas religiões pagãs, que havia principalmente antes de Jesus chegar, mas muitas delas continuaram existindo até hoje, não é? Até hoje. E até aparecendo novas religiões pagãs. Assim, de antes de Jesus chegar, já havia a religião hindu. Por exemplo, a religião shintoísta, a religião animista da África, confundindo as coisas de Deus como se fossem Deus. Os pagãos da América Latina, quando Nossa Senhora apareceu em Guadalupe, os que lá estavam adoravam o sol, porque é muito bonito o sol, e muito poderoso e útil,
E eles, então, não conhecendo Deus, confundiam. Outras religiões pagãs nasceram depois, como os budistas. Alguns querem apresentar como uma religião que existiu antes e da qual Jesus tirou algumas regras. Tolice. Um estudo mais sério demonstra que o budismo nasceu depois do catolicismo. Foram monges católicos que se desviaram, foram para o Oriente e misturaram as coisas, mas aplicaram alguns princípios do Evangelho, daí a semelhança. Desde que Jesus fundou a igreja, o orgulho humano também andou inventando muitas coisas. Muitas ideias tiradas do que Jesus ensinou ou deixou ensinado, com outras que eles elucubravam, imaginavam, que nós chamamos em geral de heresias. Já no tempo dos apóstolos havia a heresia gnóstica, e assim uma multidão de outras religiões. Através dos séculos surgiram outras que às vezes ficaram muito poderosas, como os arianos, e mais séculos adiante outros grupos se afastaram do catolicismo, querendo fundar uma religião católica isolada no Oriente, chamados cismas ou separações. Depois aparecem outros hereges no século XV e, por fim, no século XVI, um padre, monge, Lutero, funda uma nova heresia que é adotada depois por outros que formam ramos diferentes, como Calvino, que se espalham e, infelizmente, até hoje estão aí, com certa imitação da religião verdadeira que Jesus fez, porque usam a Bíblia, mas não sabem ler a Bíblia. A Bíblia foi entregue à igreja, como as outras verdades que não estão na Bíblia, porque, como o São João lembra, muita coisa não foi escrita na Bíblia, mas muitas verdades dessas foram transmitidas pelos grandes mestres desde o começo da igreja, que nós chamamos tradição. E ela é tão importante que é ela própria quem sustenta a Bíblia. Porque a Bíblia não pode dizer, eu sou um livro bom. O livro não, ninguém, como diz a Escritura, dá testemunho de si mesmo. Tem que vir outro para dizer quem é. Então a Bíblia precisa da tradição para dizer, este é o livro sagrado. Mas não contém tudo? Não contém tudo. Verdades há várias que não estão na Bíblia. Outras que se completam com o que está na Bíblia. Jesus então não mandou, nunca mandou ninguém ler a Bíblia. Mandou ouvir a igreja que ele fundou. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos despreza, a mim despreza, e despreza aquele que me enviou. Não mandou ler a Bíblia. Há uma frase que a pessoa lendo mal pode pensar que é Jesus mandando ler. Não. É quando os judeus atacando Jesus, Jesus diz,
vós não examinais as Escrituras, pois elas falam de mim. Examinais. Quer dizer, segunda pessoa do plural do indicativo presente, não é o imperativo, examinai, sem o si. Examinais, é diferente. É diferente. Ele só lembrou que eles liam a Bíblia e não sabiam que a Bíblia, não percebiam que a Bíblia falava dele, Jesus. Que na verdade toda a Bíblia, toda ela se resume nisso, em Jesus. Jesus, assim, Deus feito homem, colocado na terra à nossa disposição, é a chave de todo segredo, a chave da verdade, a chave do bem, através da qual nós caminhamos para Deus. A igreja, então, se apresenta como uma grande mestra, a grande ensinadora para todos nós. Se nós nos afastarmos do que ela sempre ensinou, nós nos atrapalhamos. E assim, por exemplo, podemos inventar ideias novas como os hereges, ou podemos seguir outros hereges, não é? Em razão de nos afastarmos desta mestra perfeita que é a igreja, a qual representa Jesus, como ele disse, quem vos ouve, a mim ouve. Mesmo os mestres que Deus deixou, o Papa e os bispos, para nos ensinar, se não tomarem cuidado, podem se desviar. E assim podemos encontrar um bispo ensinando errado, ou mesmo o Papa. Como corrigir e ver o que é que a igreja ensina oficialmente através do tempo, e então poder me guiar direito. Assim a igreja é a minha orientadora. Ela é orientadora, primeiro, das capacidades naturais do ser humano. E por isso ela é a mestra do raciocínio humano em seus fundamentos, que nós chamamos filosofia. Deus colocou na igreja grandes doutores neste ponto da filosofia, e mais ainda nos pontos daquilo que Deus revelou para a salvação, que é a teologia. O maior dos mestres ao longo dos séculos, desde os apóstolos para cá, foi Santo Tomás de Aquino. E ele nos apresenta todo um programa filosófico adequado para nós nos dirigirmos direito. Pesquisando os esforços humanos no campo do raciocínio da filosofia, ele viu que Aristóteles, que era um pagão, mas um homem muito inteligente e equilibrado como homem, deixou princípios muito importantes. Então a filosofia aristotélica se apresenta a nós como os elementos de que Santo Tomás se serviu para estruturar todo um pensamento filosófico adequado para nos guiar. Então isso é o quê? É a igreja me ensinando. É a igreja me ensinando. Assim, por exemplo, os primeiros princípios.
A gente aprende aí que o ser humano é capaz de descobrir a verdade. É capaz de descobrir a verdade. Ora, será que há alguma pessoa que queira fazer filosofia e afirme que não se pode descobrir a verdade? Sim, principalmente nos últimos séculos para cá, nesses tempos confusos em que vivemos, há filósofos, maus filósofos, fracos filósofos, filósofos ordinários de terceira classe, que ensinaram que a verdade não pode ser achada. O que é uma burrice. Porque, reparem bem, se eu digo a verdade não pode ser achada, eu achei uma verdade, ela não pode ser achada. Você descobriu essa verdade, então a verdade pode ser achada. Esses pensadores modernos, que eu não posso passar o dia inteiro falando disso, mas eu quero um pouquinho falar sobre as riquezas da igreja que nos ensina e nos orienta. Esse é o tema da reflexão de hoje. Então, reparem bem, primeiro filósofo desses últimos tempos, com essas ideias estranhas, mais forte, é um protestante alemão chamado Immanuel Kant. Immanuel Kant ensinava um absurdo, uma maluquice. Ele dizia assim: nós não somos capazes de perceber como as coisas são. Então, na nossa cabeça, fabricamos um modo de pensar das coisas que está dentro de nós, não é o que a coisa é. Kant, se você descobriu que nós não somos capazes de descobrir como as coisas são, é porque você descobriu e viu que a gente pensa errado. Então você pensa certo e mais ninguém? Baseado nessa ideia maluca, um outro pensador que ficou famoso também foi Hegel, também alemão. Hegel dizia que a realidade que a gente pega, a compreensão nossa, é da afirmação de uma coisa, depois essa afirmação descobre o contrário dela, ele chama a primeira de tese, a segunda de antítese, depois as duas entram em choque e faz um resumo que ele chama de síntese. Baseado em que ele inventou essa? Justamente esse pensamento de Kant, de que a gente não sabe como as coisas são, a gente inventa. Foi desse homem que nasceu um pensamento que é o pior do mundo, que se chama marxismo, e que, colocado na prática, tem o nome de comunismo. Tem o nome de comunismo. Marx, um sujeito judeu, que virou protestante, depois ficou sem acreditar em coisa nenhuma, nem mesmo em Deus, disse que essa noção de Hegel, de que existe a afirmação, depois o contrário, depois do choque que forma a síntese, ele então diz que essa primeira é a matéria, só existe a matéria. Ele diz que não existe espírito.
Deus não existe, a gente não tem alma, não existe anjo. A matéria, uma vez pensada, provoca o contrário. Das duas vem um choque, esse choque é a síntese. Ele então diz que a história humana é assim, é esse caminhar de procurar achar o contrário e entrar em choque. E esse caminhar vai progredindo, porque cada síntese, uma vez fabricada, vai ser tese para novo giro. Não sei se estão me entendendo essa maluquice, mas as ideias, na verdade, as ideias dos idealistas, é assim que a gente chama esses pensadores que negam a realidade, a capacidade de conhecer a verdade, e colocam tudo na cabeça. Assim ensinou e quis implantar o comunismo. Ele então ensinou na prática o comunismo, provocar revolta de filho contra pai, de empregado contra patrão, de governado contra governante, até virar aquela bagunça completa. Ele então diz que a primeira parte é a tese, a segunda é a antitese. Depois entra em choque e vem um domínio completo do chamado comunismo, em que todo mundo, como escravo, tem que entrar na ordem, até aparecer a síntese, aparecer a síntese, que é quando todo mundo entrar em ordem, não houver mais, ninguém mais tiver nada, todo mundo tiver tudo distribuído, tudo pela força de um poder que eles chamam de ditadura do proletariado. Então chega a síntese. Mas, Marx, você não está defendendo a ideia de Hegel? O processo não é um processo contínuo? Depois surge a síntese, não vai ser tese para novo caminho? Então quer dizer que na hora que todo mundo encontrar a paz e acabar o governo, que virar o mundo um paraíso, vai ser tese para nova guerra. É um trabalho inútil. É um trabalho absolutamente inútil. Na prática, porém, o que é o comunismo que o comunismo faz? Dá direito às revoltas, dá direito a tomar tudo de todo mundo, dá direito a um bloco sabido controlar tudo, e o que é que esse bloco sabido vai fazer? Ficar dono de tudo. Foi assim que aconteceu com a Rússia, onde um número imenso de russos foram mortos para eles implantarem esse regime. E é isso que eles querem fazer no Brasil. É isso. Tudo isso a igreja nos ensina como mal, como errado. E se eu aprendo direitinho os princípios católicos, então eu vivo em ordem, em paz. Aceito as diferenças. Não vou imaginar tolamente que todas as pessoas são iguais. Porque não são. Uns são mais fortes do que outros. Outros são mais inteligentes do que outros. E assim por diante. A igreja então vai nos ensinando. Mas enquanto ela vai ensinando, vão aparecendo ideias. Entre elas, por exemplo, aquelas que estão entre nós muito facilmente atrapalhando a vida católica. Por exemplo, o protestantismo,
por exemplo, além do comunismo, o espiritismo. Mas a igreja tem resposta para explicar tudo isso. Tudo isso. Mesmo quando às vezes o texto da Bíblia não parece claro, ela vem e explica com as luzes que Deus deu a ela. Rapidamente, quais são as ideias básicas do erro protestante? A primeira ideia básica do erro protestante é que Deus não deixou uma autoridade para nos governar, que é o Papa com os bispos. Quem vos ouve, a mim ouve, quem vos despreza, a mim despreza. Cada um, então, pode pegar a Bíblia e ler, e tem luz para isso. Ora, cada cabeça é o mundo, lá vem a confusão. Apesar dessa confusão de ideias, algumas ficaram muito espalhadas entre eles. Assim, por exemplo, isso chama-se livre-exame protestante. Cada um lê e interpreta como quiser. Entre esses erros está a campanha contra a imagem. Fazem uma campanha tremenda contra a imagem. Destroem as imagens, jogam fora, combatem de toda forma. No entanto, não percebem a burrice que isso significa. Porque a imagem, mesmo fora da religião, é uma necessidade humana, a imagem. As palavras que eu estou dizendo são imagens das ideias que eu quero passar para vós. E não estou conseguindo passar essas ideias? Através de quê? Da imagem, que é a palavra falada, ou a palavra escrita. Não é? Então, para eu me comunicar com o outro, eu tenho que passar minhas ideias para ele. Como é que eu posso passar minha ideia para ele? Usando imagens, que são 3 tipos, não é, de imagem que a gente usa para transmitir aos outros o que a gente está pensando. A imagem falada, a imagem escrita e a imagem gestual. Você quer fulano? Fiz um gesto. Mas ele aprendeu o que eu não quero. Você quer fulano? Estou em dúvida. Você quer fulano? Quero. Só com gesto. Mas é o gesto? É o gesto que diz tudo? Não. Tem que estar associado à minha comunicação com o outro. Porque se eu ficar sentado aqui, só assim, não disse nada. A imagem é uma necessidade. E por isso é que está na Bíblia a imagem. Se espante, protestante. Mas Deus manda, não proíbe não, manda fazer imagem na Bíblia. Deus manda fazer imagem na Bíblia? Manda sim. Ele proíbe imagem de Deus falso. Isso sim. Mas fora disso ele não proíbe. Eles gostam muito do capítulo 20 do livro do Êxodo, onde Deus disse: não façam imagem de nada na terra nem no céu. Mas depois você passa 2 páginas, chega no capítulo 25, Deus mandando fazer a arca, diz a Moisés: coloque 2 anjos em cima da arca com as asas abertas. 2 anjos? Não é imagem, Deus? É. O senhor não disse que não pode fazer? Não é qualquer imagem. Não é qualquer imagem. Então a gente vê
que a imagem pode ser feita. E acaba Deus fazendo milagre com imagens, não é? Como ele tem feito com a imagem de Guadalupe, por exemplo. Por exemplo, com a imagem de Guadalupe e outros casos impressionantes. Quem não já ouviu falar no quadro de Nossa Senhora do Bom Conselho, na Itália? É um quadro que está no altar, solto. Qualquer pessoa que suba até no quadro pode pegar um cordão e passar por trás assim. Ele está solto. 10, 20, 40, 50, 100, 200 anos, está solto. Não é um milagre com uma imagem? Honrar Nossa Senhora e os santos. A igreja nos dá maravilhas de socorro para nós. Uma delas é o ensinamento. Aconselho a todos a comprarem o Catecismo Romano e a lerem com atenção. A igreja tem muitos outros ensinamentos para nós, muitos outros socorros. A graça de Deus que ela espalha em nós pelos sacramentos, pelo batismo, pela crisma, pela confissão, pela comunhão, pela extremunção, pela ordem, pelo matrimônio. A graça que ele faz para nós, fazendo de certos seres humanos um santo. Um santo. Às vezes, o santo começa a se manifestar santo desde menino, às vezes. Às vezes não, já é depois. Deus dá graças enormes àquela pessoa, ela vive uma vida tão elevada e quem vai olhando vai aprendendo. É a igreja. Assim a igreja é um grande socorro, de esclarecimento, de orientação e de elevação. O Espiritismo. Qual é o erro principal que o Espiritismo espalha por aí? É a metempsicose, a reencarnação, não é? Eles dizem que quando a pessoa morre, a alma encarna em outra criancinha que nasce. Para ela, na outra vida, pagar os pecados que ela cometeu na anterior. A gente sabe que ninguém pode se corrigir de um defeito se não souber o motivo. Imagine um menino que faz uma coisa muito errada hoje, bem grave, que merecia uns bolos. Um ano depois o pai chega e... Pode ser isso? Ele está se lembrando lá do que aconteceu um ano passado. Assim, a reencarnação é assim. Se é verdade que a pessoa paga os pecados da outra vida, lembra de quê? Lembra de quê? Não é verdade. Depois, se houvesse reencarnação, cada ano tinha menos gente na Terra, não é? Porque aquele já reencarnou bastante, não vai reencarnar, não volta mais. Aí vai diminuindo. Vai diminuindo. Não, vai aumentando gente cada vez mais. Aumentando cada vez mais. Então a gente vê o absurdo que é o Espiritismo. E assim por diante. Assim por diante. Não dá para a gente ver tudo.
Mas o que eu queria era o quê? Mostrarmos que nosso Senhor deixou uma religião para nos esclarecer, para nos orientar, para nos sustentar e podermos alcançar o céu. Todas as outras são invenção humana, ou do demônio, ou dos dois juntos. Todas. Então, você pensar que você é um bom católico, porque você também é muito amigo dos protestantes, porque eles também louvam a Deus, cada um de um modo diferente. A verdade é uma só. A verdade não é 2, 3, 4, não, gente. Então, nosso Senhor deixou uma religião, e é essa que deve ser conhecida, essa que deve ser praticada, essa que deve ser ensinada. Eis aí, esta que deve ser amada. Então, você ama a Igreja Católica? Você pratica direitinho a Igreja Católica? Você combate o que ela combate? O que a Igreja Católica combate? O pecado. O pecado. Por que um católico não pode, por exemplo, ser da esquerda? Não pode deixar de aprovar, por exemplo, apesar das falhas, o atual presidente que está melhorando o Brasil e combatendo os comunistas. Porque é preciso conhecer a verdade, que é uma só. A verdade básica é o próprio Deus. É Jesus Cristo. O que vem dele é que é verdadeiro, porque ele é a fonte. Então, cada um de nós procure, então, conhecer a igreja, formar-se em perfeita comunhão com ela. Perfeita comunhão com ela. Não ser católico de qualquer maneira, ao seu gosto. Isso aí é ser protestante. Ser católico a seu gosto é ser como você escolhe, não como Deus fez. Isso é ser protestante. Essa semana uma pessoa me perguntava: padre, a mulher deve estar com a cabeça coberta na hora que está rezando na igreja, ou basta ela entrar na igreja para estar com a igreja com a cabeça coberta? Eu disse: basta entrar na igreja para estar com a cabeça coberta, porque é o lugar do louvor a Deus. E São Paulo nos ensina que a mulher foi feita à imagem do homem, ela é, portanto, o símbolo do homem, ela é criatura, lembra a criatura. E Deus foi feito à imagem, o homem foi feito à imagem de Deus. Então ele descobre a cabeça para lembrar que Deus é superior, é um símbolo. Por isso, domingo passado, bem depois da missa, uma menina chegou ali na porta e me perguntou: padre, você pode falar com minha avó que está ali rezando, que a gente já vai? Eu disse: por que você não vai falar? Porque eu estou sem véu. Eu não percebi que ela estava sem véu. E achei interessante, ela estava sem véu. Aí eu disse: podia ter levado o recado, mas achei que seria melhor fazer diferente. Disse: espera um pouquinho. Aí vim até essa mesinha onde há uns véus, não é? Peguei um véu, dei a ela, e ela veio chamar a avó dela de véu.
porque isso educa. Às vezes, até a mulher meio rebelde, meio teimosa, não quer usar véu. Aí bota o véu metade da cabeça. Não cobre a cabeça. É isso que simboliza a mulher representar o homem, foi feito a imagem de Deus e ela foi feita a imagem do homem. Uma vez um santo passou por uma lagoa onde uma mulher estava lavando a roupa e ela olhou para ele de maneira ousada. Não foi porque ela olhou para ele, porque ela olhou de maneira ousada. Ele percebeu e deu uma repreensão a ela. Mas ela, sabida, manhosa, arranjou uma desculpa. Porque ele disse, olhe para o chão. Ela disse, que deve olhar para o chão é você, que foi feito do barro da terra, Adão. Eu lhe olho porque eu fui feito a sua imagem. Ela deu desculpa, que não foi correta, porque não é porque ela estava olhando com malícia. Mas é curioso como às vezes o ser humano inventa coisas para se desculpar. Para se desculpar. Até na confissão. Mas, meu Deus do céu, você não vai se confessar? Você não vai contar seus pecados? Como é que você vai agora começar a se desculpar? Você vai ou não vai como pecador? Você quer ou não quer que Deus lhe perdoe através do sacerdote? Então, meus irmãos, essa é a igreja verdadeira. Quem crê que Nosso Senhor fez essa igreja, tenha fé firme, e não mude. Eu sei de um menino, com 8 anos de idade, que uma mulher protestante, ela era uma mistura, protestante e espiritismo, chegou e disse, olha aí, existe a reencarnação, e citou o fato de Jesus dizer que João Batista era o Elias. O menino não sabia responder a ela o certo, mas sabia que a igreja está certa quando diz que não há reencarnação. Então o menino respondeu, eu não sei responder, mas existe a resposta. É este o tipo de fé que deve guiar a gente. Eu tenho certeza que a igreja é remédio para tudo que eu preciso para alcançar a minha salvação. É com esse espírito que você vem à igreja, é com esse espírito que você procede bem lá fora. Às vezes chega uma moça, padre, eu só preciso estar bem vestida quando vou para a igreja? Não, senhora. Seja bem vestida sempre. Porque é para Deus que você está bem vestida. A igreja ensina tudo, ensina como é que se casa, como é que o marido faz, como é que a mulher deve fazer, os filhos, tudo. Mas há muito catolicismo falso. Há muito casal que casa, mas não quer ter filho, só quer ter um. É católico? Não. Então fica essa lição rápida da igreja verdadeira, que Nosso Senhor ensina que é a igreja católica, isto é, a igreja aqui do Papa, a igreja que é representada pela barca de São Pedro, de onde ele pregou para a multidão com o estado do Evangelho de hoje.